está dormindo lá, ele dobra os seus joelhos, ele dobra as suas perninhas. Não sei se você já percebeu isso. O segredo do passarinho, do pássaro, quando ele vai dormir, ele se sente tão seguro. Como que não cai, né? Ele fica lá e não cai. É um mistério de Deus, não é? Alguém já viu o passarinho lá, fechadinho, às vezes encolhe a cabecinha assim, põe para trás, né? E fica lá horas, e fica quietinho, né? Dormindo ali, segurando. Mas o segredo está nos seus tendões. Quando seus joelhos se dobram, os pezinhos seguram firme naquele galho, naquele fio, e os pés não soltam do galho até que o joelho se desdobre para ele sair voando. Tão lindo, né, a história do pássaro. Não é maravilhoso isso? O Criador não nos fez diferente. Fala para o seu irmão: Deus não te fez diferente. Quando em nossas vidas nos sentimos inseguros, ameaçados, quando tudo parece difícil, nossa maior segurança vem de um joelho dobrado na presença do Pai. Maildo? Quando você dobra o seu joelho, eu pedi uma imagem para o pastor de um pássaro lá, né? Quando você dobra o seu joelho, a nossa maior segurança vem de joelho dobrado diante de Deus em oração. Olha lá o passarinho, as patinhas, né? O joelhinho dobrado assim, e tão seguro, e parece que está numa linha, né? Se você olhar de longe assim, você já viu o passarinho no fio? É um negócio tão fino, é um galinho tão fino, é um fio, é um galho. E ele chega lá e ele fica tão seguro, porque ele confia, né? Ele está confiando. O Senhor deu todas as suas estruturas ali para que ele segurasse tão firme e não caísse de cabeça, né? E segurasse tão firme, sentisse tão seguro naquele lugarzinho dele. Não tem nada ao redor dele apoiando, né? Não tem um negocinho para ele inclinar a cabeça e apoiar, nem a pedra, nada. Apenas os seus tendões segurando ali, o seu joelho dobrado. E ali ele sente seguro. Pode tirar. E ali ele sente seguro a sua força para segurar ali qualquer coisa quando ele dobra os seus joelhos, porque os seus tendões são fortes e agarram. E conosco é a mesma coisa. Quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós falamos com o nosso Pai, Ele vem e renova as nossas forças, aleluia. Ele renova a sua fé. Ele cuida de mim e de você, assim como Ele cuida daquele passarinho. Se Ele faz isso pelo passarinho, imagina o que Ele não faz por mim e por você. Não é verdade? Fala para o seu irmão: se Deus cuida do passarinho, imagina o que Ele não faz por você, meu irmão. Então, para que andais ansiosos? Para que andar preocupado? Por que nós temos tanta preocupação? Todo dia parece que nós estamos famintos. O que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? O que eu vou receber amanhã? Não tenho dinheiro para nada, Senhor, e agora? Que luta é essa? É o meu casamento, é os filhos. Tanta ansiedade que as coisas da nossa vida vai entrando dentro de nós, e a gente vai esquecendo de Deus, e a gente começa a fazer da nossa própria maneira. Sendo que quando nós lançamos diante dele toda a ansiedade, né? Quando nós lançamos diante dele toda a ansiedade, ele vem e cuida de nós. Fala para o seu irmão: não, lança sobre Jesus toda a ansiedade, e ele vai cuidar de você. 1 Pedro 5,7, né? Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Eu anotei aqui na mensagem, diz assim: vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de você. Olha que lindo! Viva livre de toda preocupação, né? Viva livre. Não, mas a gente sai daqui do culto e a gente se preocupa. A gente se preocupa, porque a gente é carne, a gente é humano. E a gente não consegue aprender a esperar, a descansar, a orar, porque não temos tempo para oração. Porque a gente quer o fast food, a gente quer parar lá e pedir o lanche. E sair correndo, comendo dentro do carro. Quem já fez isso? Você está com pressa. Você não senta mais a família para comer, porque você está com pressa, porque você trabalha o dia inteiro.
Você não tem pressa para ficar batendo papo. Você pede, você vai lá no fast food, pede, sai correndo, sai comendo o carro e volta para o trabalho. É assim? Tem horário marcado, né? Mas o Senhor quer de nós hoje que nós venhamos aprender a esperar nele, aprender a orar e saber esperar todo o tempo no Senhor, para que quando Ele vem, você vai ver que não vai ser nada travado na sua vida. Nós estamos aqui, eu sinto essa semana que Deus tem falado através do pastor Alexandre, uma unção de liberação nesse lugar, uma unção de liberação sobre a tua vida. Põe a mão na pessoa que está do seu lado e fala: receba uma unção de liberação na sua vida. Você acredita nisso? Você crê? Abra comigo no livro de Neemias. Neemias. Eu estava estudando sobre Neemias e eu comecei a falar: Senhor, Neemias foi chamado pelo Senhor, né? Andou com aquele rei Artaxerxes da Pérsia, e de repente ele se depara com uma situação muito difícil, e ele recebe o recado que os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém foram queimadas, foram destruídos, as portas, os muros de Jerusalém foram destruídos, a terra onde seus pais estavam sepultados. Então Neemias, servindo o rei, sempre alegre, sempre disposto, servindo sempre o rei, diz a palavra de Deus. Eu não sei se Deus mandar eu ler aqui, a gente vai acompanhando, tá bom? Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 1 de Neemias, no versículo 11, no finalzinho, diz lá: então era eu o copeiro do rei. Olha Neemias servia o rei a todo tempo. Você sabe o que o copeiro fazia? Quando vinha a bandeja para o copeiro tomar o seu vinho, né? Ali o copeiro era aquele que tomava primeiro, porque se tivesse veneno, o rei não morria. Então ele era a proteção do rei. Olha só. Então o copeiro... Tem algum barulho aqui? Ah, tá. Então o copeiro, ele ia lá, a bandeja chegava: vem aqui, Néia, pegar a Néia. Está aqui, Néia. Eu sou o rei. Faz de conta que eu sou o rei. E a Néia é minha copeira. Vem aqui, Néia. A Néia é minha copeira, né? Aí vem aqui, ela vai vir servir. Vamos dizer assim: você vem me servir e a Néia está aqui do meu lado. Vem. Aí. Obrigado. Pode ir. A Néia, pode beber. Nós temos intimidade. Tá bom? Não morreu, tá viva? Ah, então tá bom, agora eu bebo. Era isso que ele fazia. Pode sentar, né? Aleluia. Som. Era assim que o copeiro servia o rei. Então ele bebia antes e depois ia lá, dava para o rei, para ver se, né, se o copeiro não morresse, o rei estava salvo. Se o copeiro batesse com as 10, o rei: epa, tem alguém querendo matar. Então olha o serviço de Neemias, como era importante, a intimidade que ele tinha para morrer por uma causa, né? Ele tinha uma intimidade tanta com o rei que ele estava disposto a quê? A morrer por aquele rei, porque ele tinha uma intimidade, era o serviço dele. Fala para o seu irmão: você tem que ter intimidade com o rei. Você tem que ter intimidade, não é verdade? E Neemias ali diz que quando ele ficou sabendo de toda a situação, ele foi orar. Diz lá no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando ficou sabendo da sua cidade de Jerusalém, das cidades que seus pais estavam sepultados, quando ele ficou sabendo que a cidade estava em ruínas, aleluia, que os muros tinham sido queimados, as portas queimadas, veio uma tristeza no coração dele. Ele se pôs a fazer o quê? O que ele fez? Ele assentou, ele chorou e lamentou por alguns dias, esteve fazendo o quê? Jejuando e orando.
Muitas vezes nós recebemos notícias tão ruins, a gente já sai. Alguém falou mal de você, você já quer saber quem foi. Você já quer ir lá com 2 pés no peito. Quem que é? Que negócio é esse? Aí usa aquele ditado, né? Vou descer da cruz hoje. Ou vou descer do salto, não é assim? Imagina, Neemias vendo uma situação totalmente difícil. Ele, em vez de ele tomar ou agir na sua carne, ele senta primeiro, ele chora, ele ora e ele jejua por alguns dias. Aí eu fiquei meditando, falei, Deus, quantos dias ele orou? Quantos dias ele jejuou? Porque diz aqui alguns dias, né? Para ele poder tomar alguma decisão, para ele ir lá construir, para ele ir lá edificar os muros e as portas que tinham sido destruídas. Aí Deus me levou no capítulo 1 aqui, no versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Aí começa a discorrer. Aqui diz assim: e sucedeu no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu saltou os meus olhos. Porque daí eu li no capítulo 2, no versículo 1, presta atenção. Diz assim: sucedeu quando ele foi tomar atitude. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então, toda vez que ele entrava na presença do rei, ele estava todo feliz. Nunca apresentou diante do seu rei triste. E aí me chamou a atenção esses 2 tempos. Quando eu fui pesquisar sobre o mês de Quisleu, significa o do calendário hebraico, que é entre novembro e dezembro. Quando eu fui ver sobre o mês de Nisan, quer dizer no mês de março e abril. Então ele demorou para tomar alguma atitude de uns 4 meses, se você fizer a conta. Porque como o calendário diz novembro e dezembro, outro março, se você fizer as contas aí, dá uns 4 meses. Eu falei, Senhor, porque quando você lê, você acha que ele sentou, chorou, lamentou, orou, jejuou. Deus, 1 dia, 2 dias, 3º dia, vou lá já, vou tomar uma atitude que... Não, mas olha só como ele se apresentou diante de Deus, orando, jejuando e buscando uma direção de Deus para que atitude, como que ele iria fazer, como Deus iria direcioná-lo em tudo aquilo. Porque não era uma coisa simples. Ele não sabia o que fazer, na verdade. Por isso que ele sentou e chorou, porque veio uma tristeza, veio uma angústia dentro dele. E quantas vezes a nossa casa está assim? Porque muros fala do que? De proteção. Portas fala do que? De entrada e saída. Não é assim? Porta fala de entrada e saída. E muitas vezes a nossa casa, a nossa família está assim, sem portas, está destruída. O muro está sem proteção. E você olha lá para a sua família, você que está aqui bonitinho, ouvindo a palavra, como coluna da sua casa, você chega na sua casa, parece que está tudo destruído. Não é assim? Você chega na sua família, parece que não tem muro, não tem proteção, não tem porta. Fala, Senhor, mas eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Fala, Senhor, cadê os muros? Cadê minha família salva? Cadê os meus filhos? Cadê minha mãe, meu pai, meus parentes? Então a impressão que dá, que está o quê? Que estão sem muros e sem portas e foram destruídos. Senhor, mas é a casa dos meus pais, mas é a minha família, Senhor. E aí Neemias chora, se lamenta. E ele não vai lá e fala, vocês não têm Jesus, vai tudo para o inferno, imagina. Eu sei que ele estava lutando, entendo o que eu estou falando, ele estava lutando por uma cidade que os seus pais já haviam sido sepultados. Mas muitas vezes na nossa casa os mortos estão lá. Muitas vezes na sua casa os mortos estão lá. E a gente ora para que haja o quê? Uma ressurreição. Que a gente ora para o quê? Para que venha um muro de proteção. Senhor, guarda os meus filhos, guarda a minha casa. Não é assim que a gente ora? Os meus pais, Senhor. A amizade da nossa família. Porque o inimigo vem para quê? Para matar, roubar e destruir a nossa casa, a nossa família. Mas ele veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Então Neemias não tomou uma atitude correndo. Demorou uns 4 meses para Neemias começar a ouvir a voz do Senhor. Fala para o seu irmão, é tempo de nós orarmos. Orarmos e clamarmos pela nossa casa. Para que haja cura dentro de nós.
Às vezes você está aqui, mas a sua casa está sendo destruída. Os seus filhos estão em dissensões, estão em brigas. Os seus pais, a sua família está em briga. Você está aqui muitas vezes e não fala com alguém. Ou alguém da sua família não fala com outro alguém. Eu não sei o que se passa dentro da sua casa. Mas pode estar sim, sem muros e sem proteção. E as portas podem ter sido queimadas sim. Mas Neemias, ele se levantou. Não como um homem qualquer, mas como um homem diante de Deus. Ouvir Deus. Ele foi ouvir Deus para saber como ele iria agir. Eu acho tão lindo quando eu vejo como Neemias se levantou em oração. Olha no versículo 6, diz lá: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Olha ele falando com Deus, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Ele começa a pedir perdão por todo mundo. Ele começa a orar, a sua angústia, e diz: Deus, perdoa aquele povo, perdoa o povo de Israel, perdoa a minha casa, perdoa meus pais, perdoa a minha vida. Ele começa a orar, ele começa a confessar os seus pecados, ele começa a se arrepender diante de Deus. E ele não para por aí. E aí Deus começou a falar muito claro comigo sobre a respeito da oração. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, a oração, a vontade de estar na presença do Pai. Nós precisamos voltar a ter intimidade com Deus, para saber como agir dentro da nossa casa, para fazer os muros, para começar a levantar os muros, reedificar as portas novamente, onde o inimigo está agindo naquele lugar. Está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia! Neemias protegia o seu rei. Neemias protegia, estava a ponto de morrer, porque ele tinha intimidade com o rei. Qual a sua intimidade com Deus? Muitas vezes nós oramos por um socorro e o socorro não vem. Você precisa de um socorro, o socorro não vem. Ele só vem quando você tem intimidade com Ele. Ele vem sim, mas você precisa ter intimidade com teu Deus. Aleluia! Você precisa lutar sim. Você precisa se levantar sim. E começar a lutar pela sua casa, pela sua família. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Te trouxe aqui como uma coluna, para você saber que você é uma coluna dentro da sua casa. Vira e fala para o seu irmão: você conhece Jesus, irmão. Você está entendendo? Fala de novo, fala: você conhece Jesus. O povo da sua casa pode, o teto cair, um pode xingar o outro, pode fazer, mas você tem que ser diferente naquele lugar. Sua casa pode estar em container, pode ser o que for, mas você tem que fazer a diferença. Você tem que declarar o amor naquele lugar, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas e está batendo e vai voltar. E se a gente não fizer a diferença na nossa casa, nós vamos, não sei, né, se vamos ver, né? Jesus vai voltar e aí como que vai ficar a situação na nossa vida? Então que eu e você possamos nos levantar assim como Neemias, para levantar muros de proteção, em oração, aleluia, muros de proteção na nossa casa. Aí Neemias, lá no versículo 11, diz lá de novo: Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Ele continua orando. Ele continua orando: Senhor, esteja comigo, Senhor, prospera, Senhor, ouve a oração do teu servo. Ele começa a pedir: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, a intimidade. Às vezes você está desesperado, você liga para o seu amigo, você não quer que ele ouve você. Aí ele fica: às vezes o amigo não está lá nem aguentando mais, né? Amém, amém, está uma hora lá. Eu tenho uma amiga que às vezes ela me liga, uma pastora, e a gente conversa, nossa, ficava 52 minutos, 1h30 no telefone. Eu já estava: amém. Mas eu estava pronta a ouvi-la, porque era minha amiga. E ela também estava pronta sempre a me ouvir, porque é minha amiga. E Jesus é a mesma coisa. Quando você tem intimidade, Ele está pronto para te ouvir. Agora, quando você não tem intimidade, você não quer nem falar, você não fala. Você fica conversando com a pessoa que não tem intimidade.
Você chega e fala assim: oi, Pai Senhor, tudo bem, irmã? Tudo bom? Amém, o céu tá bom, né? Vai chover hoje. Acho que vai chover. É mesmo, né? Tomara que não chova. Hoje eu tenho que levar a Rebeca para a escola. É só, né? Superficial. Você só fala o básico. Mas quando você tem intimidade com a pessoa, você toma no mesmo copo. Não é assim? Um guarda o outro, né? Quando você tem intimidade com Deus, é a mesma coisa. Você entra na presença do Senhor, você rasga o teu coração e fala: Senhor, me levanta como um leão, como uma leoa, como uma águia na minha casa, mas eu vou lutar pelos meus. Vou falar uma coisa para você: casa dividida não prospera, reino dividido não prospera. Então que eu e você possamos deixar o Senhor nos levantar. Então depois de 4 meses ali, ele vai na presença do rei e ele fala: Senhor, nunca estive triste na tua presença. Aí o rei pergunta para ele: mas o que aconteceu? No versículo 2, né, do capítulo 2: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Aí ele diz: não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito grande a maneira. Aí ele começa a contar para o rei tudo o que aconteceu, e ele pede uma carta: Senhor, meu rei, me ajuda, libera as fronteiras, libera para eu ir, manda madeira para eu construir os muros da cidade, para que eu possa construir as portas, me ajuda. E o rei vai lá e fala: vou liberar tudo para você. E ele fala: que a mão do Senhor esteja sobre mim. Aleluia. Quando a gente se levanta, a mão do Senhor está sobre nós. Não tema, que o Senhor está contigo. Aleluia. Quando Ele te levanta, quando Ele te dá uma direção, quando você sente: Deus, agora eu vou, Senhor, eu vou pregar a palavra na minha casa, vou ser testemunha, eu vou ser coluna no meu lar. O Senhor vai com você. Tem hora que você não precisa nem falar, a pessoa vai chegar e vai falar: olha, eu quero esse Jesus que você tem. Mas às vezes a gente dá tanto testemunho fora, e dentro da nossa casa, dentro dos nossos muros, né? E dentro da nossa casa, muitas vezes damos mau testemunho. Fala para o seu irmão: você é uma coluna. Sei porque eu estou sentindo assim de falar que você é uma coluna, sabia? Fala assim, fala para umas 10 pessoas, fala: você é uma coluna na sua casa. Você é uma coluna na sua casa. Você é uma coluna na sua casa. Você é uma coluna. Sabe o que eu enxergo? Você já viu construindo uma casa, as colunas? Eles colocam aqueles vergão, que fala? Vergalhão. Não sei de nada disso. Vergalhão, né? Aqueles ferros que vai dentro da coluna, né? E aí vem aquele cimento bem feito, bem forte. Porque as colunas é o que? É o que traz sustentação. As colunas é o que traz sustentação para a casa, para os muros, para as portas. Porque sem a coluna, a casa vem o quê? Desaba. Então olha, você tem noção do que você é na sua casa? Porque você conhece Jesus? Ele te faz uma coluna na sua casa, e todos estão olhando para você lá dentro. Você tem noção disso? Ser uma coluna que sustenta uma casa? Que talvez se você tivesse saído de lá, as coisas já teriam piorado. Se está melhorzinho, se está bonzinho, é porque você ainda está lá? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Amém? E ali ele pede toda a carta. E ainda mesmo assim, quando ele pede para o seu rei e fala toda a situação, ele ainda ora mais durante 3 dias. Neemias, uma coisa que ele não tinha, eu acho que era a ansiedade. Eu acho que ele era um homem muito paciente, muito temente, porque demorou 4 meses para ir falar com o rei. Agora aqui diz, mais 3 dias, né? Para entrar ali, para poder pedir ainda para o rei. E ali ele não conta nada para ninguém. Quando o rei libera, ele não conta nada para ninguém do que ele iria fazer. Olha só, gente. Neemias 2:12 diz lá: e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado.
Ele não conta nada para ninguém. Tem gente que tem a língua grande que sai contando sonho para todo mundo. Tem gente que acontece uma vez já sai contando para todo mundo. Aí todo mundo já fica sabendo. Aí vem a inveja, aí vem a contenda, aí vem a competição. Aí não acontece nada do que você planejou. Você não sabe por quê? Porque você saiu contando para todo mundo. Nós temos que aprender, a primeira coisa é contar para o Pai. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quando Deus te dá a revelação, você guarda aquela revelação para o tempo oportuno. Tem muita pessoa que está tendo a revelação e está e as coisas não estão acontecendo, porque você está soltando no tempo errado. Amém? Guarda a revelação, guarda aquilo que Deus está te dando para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida pessoal, para a sua vida conjugal, na sua vida emocional. Se Deus está te dando algo, se Deus está te mostrando algo, guarda. Fala para o seu irmão, guarda, irmão. Passa um zíper na boca e vai orar a Deus até que aconteça. Esse dia eu achei tremendo. Na igreja lá da Rocha Eterna em Bertioga, eu fiquei sabendo que eles compraram a igreja. E nem alguns obreiros estavam sabendo do que estava acontecendo. Porque Deus deu a revelação para o pastor, para o sacerdote, para o pai da casa. E ele chegou lá, com o papelzinho tudo assinado. Compraram 5 galpões, glória. Fiquei feliz com isso. Saiu contando para ninguém não. Se conta, será que vai dar certo? Isso daí encrenca. Quanto dinheiro que vai investir? Podia investir em vidas. Os hipócritas, né? Mas está lá dentro da casa do Senhor, precisa. Não é verdade? Precisa. A igreja vai crescendo. E eu creio, eu tomei aquilo, Deus, que aquela unção de prosperidade veio para Mogi. Em nome de Jesus. Receba. Profeta tem que liberar. Esse dia eu estava em Taubaté lá e foi liberado uma palavra lá de milhões. Eu falei, fui lá, abracei meu pai espiritual. Falei, olha, apóstolo, essa palavra que veio, eu estou debaixo dessa paternidade, então essa palavra vai vir para Mogi das Cruzes em nome de Jesus. E declarei isso para ele, amém. Eu selo isso. Vamos orar por isso, amém. Então são palavras que a gente tem que agarrar diante de Deus. As palavras estão sendo liberadas no reino do Espírito no tempo certo, no tempo oportuno. Aleluia. Então não dispersa, dispersa, eu creio, né, a palavra, né, não faz ela ser dispersa, mas faz ela cair na terra boa, no lugar certo, na hora certa você declara e aquela palavra vai dar fruto. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando com você? E ali ele não conta para ninguém. E ele sai para trabalhar. Ele sai para levantar os muros, para levantar as portas de Jerusalém. E quando Deus falava comigo, era tempo de edificar a porta da nossa vida. É tempo de edificar a porta do nosso coração. É tempo de edificar a nossa casa. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. E Deus falava, é tempo de edificar, é tempo de cuidar daquilo que é espiritual, é tempo de cuidar do nosso coração, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de ser disciplinado na palavra. É tempo, não é mais tempo de você fazer o que você quer, o que você acha que é certo. É tempo de você fazer aquilo que Deus quer de você. É tempo de pararmos e buscarmos o Senhor como Neemias fez, porque senão ele não tinha conseguido construir. 4 meses orando, para 52 dias os muros estarem de pé. Se você está fazendo mais do que ora, você pode estar fazendo errado. Quando você ora mais, o negócio sai mais curto, muito mais rápido. Você passa mais tempo na presença de Deus e a coisa flui. Oh, delícia. Agora, quando você não busca a direção de Deus, você faz, parece que está dando murro em ponto de faca. Oh, negócio que não vai. Oh, coisa difícil. Oh, meu ministério que não vai. Oh, pastor fica brecando eu toda hora. Oh, é na minha casa. Oh, é meu marido. Oh, é minha esposa. Oh, é meus filhos. O negócio não vai. Oh, obras inacabadas. Né? Parece que o negócio não vai. Mas quando você tem tempo na presença de Deus, você aprende a ter disciplina, você aprende a buscar o Senhor, você aprende a passar tempo com o teu rei, você aprende a passar tempo e ouvir o que ele tem para você. Aí você tira o certeiro, ó, no alvo, tira a flecha da aljava e vai no tiro certo, no alvo certo.
Agora imagina você, quando não ouve Deus, você mesmo vai lá, tira a flecha e fala: oh Deus, eu vou para lá. Não, Deus, eu vou para cá agora. Erra todos os alvos. E nada dá certo. Não consegue levantar os muros, não consegue levantar as portas, não consegue levantar, não consegue ser restaurado por Deus. Passa dias, passa anos, 50 anos de conversão, 30 anos e está lá do mesmo jeito. Porque não consegue ter uma vida de restauração. Deus quer restaurar você hoje. Deus quer restaurar a sua casa hoje. Mas precisa passar tempo na presença do Rei, para ouvir o que Ele quer de você. Esses dias o pastor está ministrando aqui. Nós precisamos aprender a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para poder ouvir a sua voz e saber o que Ele quer de nós. Amém? Nossa, já o horário está indo embora. Mas tem uma porta que Neemias restaurou. Se você olhar todinho no capítulo 3, é muito grande assim o livro de Neemias, se olhar toda a história, né? São 12 portas que ele restaura em Jerusalém, né? As portas do cavalo, as portas das ovelhas, a porta do peixe, porta velha, a porta da fonte. Mas uma porta me chamou a atenção. Eu falei: Deus, eu quero falar de uma das portas. E assim, Neemias teve que ouvir muito Deus para poder restaurar essas portas. Uma das portas era a porta do monturo. A porta do monturo era a quinta porta, está lá em Neemias 3,14. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Equerem. Este edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Versículo 14. Essa porta, quando restaurada, era usada para a limpeza da cidade. É a porta do monturo, onde o lixo era tirado e lançado no vale chamado Inom. Olha só. Para nós hoje, sabe o que representa? Uma limpeza que devemos fazer em nossas vidas. Essa é uma das portas que precisa ser restaurada na nossa vida, na nossa casa, na nossa Jerusalém. Essa porta ele restaurou. Ele restaurou. E diz lá que representa a limpeza que devemos fazer em nossas vidas, porque ali o lixo era tirado e lançado no vale. Então eu creio que hoje nós precisamos fazer a limpeza nas nossas vidas. Tem lixos acumulados em nossas portas, tem lixos acumulados dentro dos nossos corações, e nós precisamos manter os nossos corações puros, limpo, sem mácula. Está entendendo? Para assim o poder de Deus atue em nossas vidas. Então muitas vezes nós vamos guardando raiva, nós vamos guardando mágoa da nossa família, muitas vezes os seus pais, muitas vezes o seu passado. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Mas e hoje? E Jesus para você? Você continua querendo ser igual ao seu pai lá atrás? Mas era o meu pai biológico, mas era o meu pai era assim, eu sou assim. E hoje? E Jesus não transforma? Jesus não muda? Jesus não batiza? Jesus não restaura? Jesus não muda a nossa personalidade? Jesus não muda? Ele muda, Ele transforma. Se você continuar falando que você vai ser assim pro resto da sua vida, você vai ser assim e Jesus vai estar longe. Você quer ser o que você é e pronto. Mas Jesus está aqui hoje para mudar a sua mentalidade. Começa aqui. Muitas coisas que os meus pais eram e eu vi, eu falei: Deus, eu não quero isso para mim não, quero ser igual não. Quero ser igual não, Senhor. Quero aprender com os erros deles. O sábio, ele faz isso, ele aprende com o erro dos outros. Então é tempo de amadurecimento, de nós aprendermos. Falar: Senhor, realmente tira o lixo do meu coração. Coisas que vão sendo acumuladas. Sabe aquele quartinho que vai guardando as coisas, situações difíceis, e você vai se fechando, uma hora não tem onde colocar lixo. Você já deixou o seu lixo encher lá na sua cozinha? Aquele lixinho abençoado que fica em cima da pia? Você vai deixando e fala: daqui a pouco eu jogo. Você vai enfiando, a tampa vai. Daqui a pouco você arranca a tampa e arruma a sacolinha e dá uma chacoalhadinha, né? Para ver se cabe mais lixo. Porque você não quer jogar a sacolinha com metade do lixo fora, você quer encher ela inteira. Então muitas vezes a gente está assim no nosso coração, dando uma chacoalhadinha para caber mais.
Já explodiu, já estourou a tampa, já não está nem servindo mais. E você está dando chacoalhadinha na sacolinha. Cabe mais uma maguinha aqui. E falaram mais uma coisinha, vou pôr aqui também. Você vai fazer assim. Só que tem uma hora que o lixo da nossa casa, você não aguenta. Joga uma laranja podre lá e sai, fecha a porta e volta. Até com a tampa fechada você vai sentir o cheiro. Joga um arroz, feijão lá, sai. Pode jogar fresquinho. Naquele dia de calor, fecha a sua casa, fecha a tampa e sai. Quando você voltar, como que vai estar lá? Cheirando azedo. Não é assim que acontece? Já aconteceu isso com você? Acho que com todo mundo acontece isso, né? Imagina nosso coração. Você vai acumulando lixo. Você vai acumulando tudo que não presta. E você sai. Esquece. Não, Deus. Aí mais um machucadinho, dá uma chacoalhadinha, cabe mais. Mas uma hora a gente não aguenta o cheiro. O cheiro começa a sair pelos poros, né? É igual em casa, quando você abre a porta da casa, sangue do cordeiro tem poder, parece que morreu um animal lá dentro. É? E a fralda da criança quando você esquece no lixo? Sangue do cordeiro tem poder. É, sabe? Não é assim? Cheira cocô. Cheira ruim. E tem gente que está cheirando ruim. Tem gente que fica cheirando ruim. Fala na hora errada, fala que não presta, tudo torto, cheio de mágoa, cheio de feridas. As feridas já estão, sabe, criando pus. Porque precisa liberar perdão. Porque precisa tirar o lixo acumulado. Porque precisa se limpar. Essa porta é uma das portas, eu acho que muito importante, que Neemias foi lá e restaurou. Onde ficava toda a entrada, o lixo na entrada das portas. Como está a sua casa hoje? Como está a porta do seu coração hoje? Cheia de ansiedade, cheia de ganância, cheia de fome. A gente vai acumulando os lixos da nossa vida. Cheio de competição, cheio de avarentes. Avarento. Pastor pede, eu não dou. Agora então primícias dá na vida do sacerdote, mas não dou. Avarento. Uma pessoa que pensa dessa forma é avarento. É pobre. Não pobre de dinheiro, porque você pode até ter para dar, mas é pobre de espírito. Não tem entendimento da palavra. Vem para a igreja e continua a mesma coisa. As portas destruídas, as portas queimadas, sem muros, sem proteção. E você olhando para o seu dinheiro. E você olhando para essa situação, olhando para o seu umbigo. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Levante-se, fala para o seu irmão, levanta. É tempo de levantar e não olhar mais para você mesmo. Fala para o seu irmão, fala, não é mais para você olhar para você mesmo. É para você olhar para quem está do seu lado, aquele que está ao seu redor. Para o reino. É tempo de nós olharmos para toda a situação. Porque minha luta não é contra você, não é pessoal. A minha luta é espiritual, entenda. A sua luta é espiritual. É tempo de levantarmos os muros. É tempo de levantarmos as portas. Elas estão destruídas, elas estão queimadas. É tempo de levantarmos. É tempo de ajudarmos uns aos outros. É tempo, como a Vivi trouxe aqui, é tempo de dar tudo. É tempo de você sair das suas regras. Ficar contando, ó. Tudo certinho, tem que ser daquele meu jeitinho, Deus, tudo certinho. Até o dinheirinho, moedinha. Não, tem que dizimar R$50, 55 centavos, falar. Não pode dar 1 centavo a mais, mas a menos pode. Deus quer mudar a nossa mentalidade, o nosso entendimento. Fala para o seu irmão, não seja avarento. É tempo de edificarmos a casa do Pai, porque as nossas casas estão edificadas. Porque a nossa casa tem tudo. A nossa casa, sua casa tem do bom e do melhor. Você come todo dia. É tempo de olharmos para o reino. Porque quando você entrega, você não entrega para homem, você entrega para Deus. Olha o reino, não olha pessoas. Olha para o reino, olha para a situação, olha para aquilo que é espiritual. Se você ficar olhando para mim, você não vai entregar nada. Você vai falar, essa pastora só anda de
Tem de carrão, com adesivão. Vai lá em casa ver. Vai lá em casa ver. Meu carrão. Vai lá em casa ver. Como eu vivo. Anda comigo todos os dias. Anda comigo todos os dias, você vai ver se eu não vivo pela fé. Quando a Adriana pede dinheiro do carnezinho para cobrir R$5, quase me escondo embaixo da cadeira. Você acha que eu tenho R$5 todo dia? Fala, Adriana, sangue do Cordeiro tem poder na sua vida. Você acha o quê? Que eu pego todo o dinheiro da igreja e saio por aí gastando? Já não estava nem aqui, já tinha morrido. Eu estou aqui para edificar, para lutar por um reino. Eu não estou aqui para lutar por nada que é meu, porque o que é meu está na minha casa. Isso aqui não é meu, cadeira não é minha. Isso aqui é do reino, isso aqui é de vocês. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é tudo consagrado ao Senhor. Essa é a minha luta, é de levantar os muros, é de edificar as portas que estão queimadas, é de fazer isso aqui prosperar, isso aqui explodir, amém? Porque se a casa do Senhor cresce, com certeza a sua vida também vai ser abençoada. Deus vai, eu vou liberar uma palavra aqui que o Alexandre tem falado esses dias para algumas pessoas pessoais. Deus vai te dar tanto dinheiro, mas Deus vai te dar tanto dinheiro, mas sabe para que é? Não é para você, não é para abençoar aqui, ó, a casa de Deus. É para você ter onde plantar. Para reconstruir, para levantar aquilo que o inimigo tentou roubar muitas vezes, a nossa generosidade, o nosso coração em Deus. Se coloque em pé. Quero orar por você. Que toda ansiedade, que toda preocupação, tudo que não provém do Senhor, declaro que vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Muitas pessoas estão atropelando o agir de Deus. Muitas pessoas não estão sabendo esperar o tempo, por causa da sua ansiedade. Vivemos num país que tudo para ontem, fast food. Mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a orar, a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber, aprender com o Salmo 40. Esperar com paciência no Senhor e Ele ouvir o seu clamor. Esperar com paciência no Senhor e Ele ouvir o seu clamor. Você ora, espera e Ele ouve o seu clamor. Vamos restaurar as portas. Feche teus olhos. Deus, nós aprendemos hoje aqui com esse homem, Neemias. Restaurou tantas portas, restaurou uma cidade, restaurou os muros, Pai. Deus, que representava, Pai, a sua família, representava a sua casa, onde estavam sepultados, Senhor, e ali Ele entristeceu, Ele se indignou, Pai. E Ele se levantou, que nós também possamos nos indignar com a nossa casa, possamos nos indignar com a casa do Senhor e nos levantar, Pai. Oh Deus, para fazer a diferença, para levantar os muros, para edificar a nossa casa, a nossa cidade. Pai querido, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor, pela nossa, Senhor, ignorância, Senhor, pela nossa falta de atitude, Pai. Que o Senhor perdoe o nosso coração, que o Senhor limpe o nosso coração, tira todo o lixo. Que nós possamos perdoar a nossa casa, a nossa família, porque eles não conhecem o Senhor e nós julgamos. Nós condenamos, nós o condenamos, Senhor, mas nós conhecemos o Senhor. E não só de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a ter um coração em Ti, ajuda-nos a ter um coração limpo, um coração sem mácula, um coração sem mancha, Senhor. Tira tudo que está acumulado, Pai, que o Senhor nos leve agora a nossa mente, que precisa ser liberado perdão. Começa a pedir perdão, começa a falar: Senhor, libera o perdão na vida de fulano, na vida de ciclano, libera, mesmo sem sentir, porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Você libera e Deus vai cuidar do seu coração. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos amar mais,
Nós queremos amar mais a sua casa, nós queremos amar mais a nossa casa, nós queremos amar mais a nossa família, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a levantar os muros, ajuda-nos a levantar a casa, Senhor, as portas de entrada e saída, onde o Senhor vai entrar, onde o Senhor vai vir com salvação na nossa casa. Ajuda a restaurar a porta da salvação, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a restaurar a porta da comunhão na nossa casa, Pai. Ajuda-nos, Pai, a restaurar a porta de filho. Nós queremos ser filhos, Pai, filhos legítimos, Senhor, filhos do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Essa é a nossa oração. Ouve, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a oração do seu povo, ouve a oração. Começa a orar, começa a orar. Abre a sua boca e começa a orar, Senhor. Começa a entregar a sua casa. Faça morada, Senhor. Oh, Pai, restaura as portas. Restaura as portas do nosso coração, Pai, para que o Senhor entre. Como o Senhor vai entrar, Senhor, restaura. Restaura, Pai. Eu sei que o Senhor vem pelos montes, o Senhor vem cavalgando, Senhor. Sabemos que o Senhor virá, então restaura. Restaura a porta, Senhor, da salvação na nossa casa. Que haja salvação, que haja o teu amor, Pai. Restaura a porta do amor, Pai, da generosidade, Senhor, da prosperidade, Senhor. Restaura, Senhor, toda miséria, toda pobreza. Sai agora deste lugar. Eu mando você embora agora, na autoridade do nome de Jesus. Sai da nossa vida, da nossa casa, desta casa, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Deus. Ah, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ah, Deus. Perdemos o controle de tudo, Pai. Ah, Deus, não há mais controle. Não há mais título, Senhor. Nós queremos perder o controle de tudo. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Entregamos a ti, Pai. Entregamos a ti, Senhor, na nossa casa, Pai. Ah, Senhor. Ah, Deus. Entregamos tudo, Pai. Entregamos tudo, Senhor. Entregamos tudo, Pai, diante do Senhor. Ah, Deus. Toma o controle, Pai, da nossa casa. Toma o controle, Senhor, da sua casa. Toma o controle, Pai. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Espírito de Deus, restaura as nossas portas, Senhor. Ah, Deus, não queremos viver com mágoa, Senhor. Não queremos viver com rancor. Queremos ter um coração puro, Pai, um coração limpo.